Fala pessoal, Tony Cristo aqui, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero falar com vocês sobre procrastinação. Se você anda procrastinando para aprender inglês, você precisa fazer essa coisa que eu vou te falar. É uma mudança simples, mas com certeza vai te colocar no caminho certo, no caminho do desenvolvimento, no caminho da fluência, se você quer realmente ficar fluente em inglês. Tudo bem? Então vamos começar? Primeiro a gente precisa entender o que é a procrastinação. E a procrastinação nada mais é do que resistência. Se você tem uma tarefa e você tem resistência a fazer aquela tarefa, existem alguns motivos por que isso acontece. E alguns motivos são, ou essa tarefa, esse trabalho que você tem que fazer, ou ele é muito chato, que você nem aguenta, como por exemplo, estudar gramática, ou estudar uma lista de palavras. Ninguém fica animado, ninguém fica, excited para fazer isso. Então é uma tarefa muito chata. Ou é uma tarefa muito difícil, talvez é uma coisa que está muito além da sua capacidade nesse momento. Então você fica evitando, existe essa resistência e você evita fazer aquilo. Ou é uma tarefa muito vaga. Por exemplo, você tem a sua lista de fazeres lá e está lá escrito estudar inglês. Olha o quão vago é isso, estudar inglês, mas o que significa? Eu vou estudar vocabulário? Eu vou estudar pronúncia? Que material que eu vou usar? Por quanto tempo eu vou estudar? Você viu com, quantas perguntas geram quando você tem uma tarefa vaga? Então isso cria uma resistência muito grande e você acaba procrastinando. Agora, se a tarefa é chata, difícil e vaga, você pode ter certeza que você não vai colocar em prática. E o que eu quero passar para vocês aqui é uma mudança muito simples, mas que faz toda a diferença. E o que é? Você precisa fazer o que a gente chama de reframe. Reframe significa olhar aquela mesma atividade por outros olhos, vamos dizer assim. Imagine que é um quadro e você está enxergando, né? Tem o frame do quadro, né? As bordas do quadro, e você vai enxergar aquilo de uma nova maneira. Agora, imagine uma tarefa, como eu disse, estudar inglês. O quão vago é isso? Agora, imagine se eu mudo essa tarefa para ler um livro em inglês por 10 minutos. Essa tarefa deixou de ser vaga para ser muito mais específica. Eu vou ler um livro, você pode colocar até que livro você vai ler para ficar ainda mais específico. Eu vou ler X livro, eu vou ler Y livro em inglês por 10 minutos. E você pode ainda deixar mais específico. Eu vou ler pela manhã, eu vou ler das 8 às 8h10. Né? Se você está começando, você pode começar só com 10 minutos. Não começa querendo fazer 1 hora de leitura que você vai acabar falhando. Se 10 minutos parece muito para você, começa com 5. Mas deixa essa tarefa pequena e bem clara para você executar. Tudo bem? Um outro exemplo, você pode colocar na sua lista de tarefas assistir um episódio de Friends. Friends é um seriado aí que, né, muita gente usa para aprender inglês. É um seriado excepcional para aprender inglês. E você está deixando uma tarefa que seria chata, por exemplo, fazer um listening de um material da escola, por exemplo, do seu curso de inglês, ou o que seja, para assistir uma coisa que te interessa. Eu coloquei Friends aqui como um exemplo, mas você tem que procurar algo que interessa a você. Se você não gosta de Friends, não assista Friends. Se você gosta de história, assista um vídeo, um documentário sobre história. Então, aquela tarefa chata e difícil vai se tornar algo prazeroso. E se for algo muito mais claro, as chances de você executar são muito maiores. Tudo bem, pessoal? Uma dica muito simples e que faz toda a diferença. Agora, ainda mais o que você pode fazer é usar essa técnica que eu adoro, é a técnica Pomodoro. Então, se você tem uma tarefa, às vezes, mesmo uma tarefa que, né, é prazerosa, às vezes você está num dia difícil, mas você não pode deixar de executar aquela tarefa se você quer realmente chegar à fluência. E você pode colocar essa técnica Pomodoro em prática nos dias difíceis. A técnica consiste na utilização de um cronômetro. Você pode usar o seu celular, o seu relógio, para dividir o seu trabalho ou o seu estudo em períodos de 25 minutos. Ou pode ser até menos se você não consegue focar por 25 minutos. Ou pode ser até mais se você consegue ficar, por exemplo, 50 minutos focado em uma tarefa. E daí você separa esses blocos de trabalho
por breves intervalos. Então, por exemplo, imagina que eu quero melhorar o meu vocabulário. E eu sento lá e vou estudar 25 minutos, eu vou aprender algumas palavras novas, vou anotar no meu caderno, vou colocar num sistema de repetição espaçada, o que seja. Mas eu vou fazer aquilo por 25 minutos. Eu não vou atender celular, eu não vou levantar para ir ao banheiro, eu vou fazer só aquilo. Depois, o relógio vai parar e depois eu posso tirar 5, 10 minutos de descanso, depois eu volto para a minha tarefa. E você pode usar isso estudando inglês, se você trabalha no escritório, você pode dividir o seu trabalho no escritório assim. É uma técnica sensacional para organização e para você parar de procrastinar, porque você tem aquele tempo e você precisa executar, né, a sua tarefa naquele tempo, você não tem para onde fugir. Mas lembrando, a tarefa precisa ser clara e precisa ser agradável para você, não pode ser uma coisa chata. Então, se você odeia estudar gramática, não estuda gramática, acha um outro jeito de aprender gramática. Nesse canal aqui eu vou falar muito sobre como aprender gramática sem estudar da maneira tradicional. Na verdade, tudo que eu trouxer aqui vai ser fugindo dos moldes tradicionais da escola. Beleza, pessoal? Agora, se o seu problema está relacionado à organização, à procrastinação, você não sabe o que fazer, quando fazer, né? Pode se tornar uma tarefa muito difícil aprender uma língua do zero, ou se você não tem ninguém para te acompanhar. Então, se o seu problema é esse, eu te convido para ter uma conversa 100% gratuita comigo, onde a gente vai criar um plano de ação em tempo real para a sua situação específica, no qual eu vou te ajudar a construir o seu caminho até a fluência. E além disso, eu vou te passar o que eu chamo de as 10 regras para aprender inglês. Cada uma das regras são baseadas em pesquisas científicas e na minha própria experiência. Elas são simples, mas quando usadas em conjunto, elas potencializam o seu aprendizado, e eu diria até 3, 4, 5, até 10 vezes. Né? O que eu levei anos para desenvolver e aprender, eu posso te ensinar em questão de minutos. O que me diz, animado? Ótimo, então tudo o que você precisa fazer é mandar um e-mail para tonycristo.med@gmail.com com a mensagem "eu quero". Eu vou te responder esse e-mail com algumas perguntas para te conhecer melhor e marcar o dia e a hora que a gente vai se encontrar. E tudo isso vai ser feito pelo aplicativo Zoom. Tudo bem? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha aprendido algo novo, espero ter te ajudado e também espero te encontrar virtualmente em breve. Tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.